Fala, rapaziada, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje foi inspirado completamente e foi baseado no canal do N Recaps. O link do canal dele vai estar na descrição junto com os anexos. Então, se você quiser passar lá no canal dele para assistir o vídeo completo, é só clicar no link abaixo. Vamos pro vídeo! Para começar, o mangá começa nos anos 2000, em Seul, na Coreia do Sul. Dentro de um grande prédio havia uma sala vazia com a luz fraca saindo de uma tela de televisão, que exibia uma notícia de última hora. A reunião dos acionistas para determinar o presidente de um dos maiores conglomerados do país, chamado ST John, havia acabado de ser concluída após 13 horas depois de uma reunião intensa. O novo presidente do grupo foi decidido como CEO John, com a sala sido reservada pelo próprio John, que olhava para si mesmo na TV, onde o apresentador relatava que, ao contrário de outros presidentes de terceira geração que renunciaram devido a escândalos ou más gestações, John, por outro lado, tinha um histórico impecável. E ao ouvir isso, o garoto começou a rir, como se alguém tivesse conquistado tudo na vida que queria. E o apresentador queria que o elogiassem ainda mais, pois agora ele é o rei da empresa e de toda a Coreia. Mas somente ele sabia o quanto ele tinha trabalhado duro para chegar àquele momento, tornando-se não o melhor, apenas nos estudos, mas também nos esportes, estudando no exterior e mantendo suas mãos sob controle, limpando a sujeira do seu tio e cuidando de sua esposa em um casamento arranjado, que ele havia feito tudo perfeitamente. E até agora, o mais difícil de tudo era manter sua imagem pública meticulosamente planejada, que fosse plausível para a nova geração, tornando-o absurdamente perfeito. Para eles, depois de tanto esforço, era natural que John se tornasse o dono da empresa. Como era um novo começo, o garoto passou a pegar seu celular caro e decidiu se livrar de toda a sujeira do passado, incluindo seus subordinados que só lhe causavam problemas, mas de repente o coração de John ficou disparado e o telefone em mãos escorregou de sua mão. Ele se perguntou o que estava acontecendo, já que seu coração começou a doer e sua respiração ficou difícil. Olhando para o lado para a foto de seu avô, ficou ainda mais chocado, ao lembrar que o fundador da empresa também havia morrido de um ataque cardíaco. E agora a mesma coisa estava acontecendo com John. Ele não conseguia compreender como foi feito tudo meticulosamente para morrer tão fraco assim. John começou a ouvir vozes estranhas e diferentes chamando por seu filho. Quando abriu os olhos, viu um casal jovem segurando um bebê fofo nos braços e chamando o garoto de Hayuki. O garoto demorou um momento para entender o que estava acontecendo e, ao beliscar suas próprias bochechas, percebeu que estava dentro de um corpo de um bebê, de poucos meses, que ainda chorava e se molhava. Sem controle e, de repente, o bebê começou a chorar alto e chocando seus pais. Em seguida, a cena muda para um pequeno apartamento deteriorado de um cômodo, onde Hayuki estava vestido como um bonequinho, usando um macacão amarelo e uma chupeta combinando para impedir que o chorasse. Para seu filho, recém-nascido, o casal jovem quase morria, de tanta fofura e admiração. A mãe de Ryuki percebeu que seu bebê era muito bonito desde o nascimento. E até mesmo os filhos de celebridades não eram tão fofos quanto ele. Descobrimos que os pais de Hayuki tinham apenas 21 e 23 anos, respectivamente, e acreditavam que seu filho era um bebê de sorte, destinado a fazer grandes coisas. A família, a princípio de Ryuki, ficou feliz com os elogios, mas logo percebeu que não havia nada de bom nisso e queria voltar para sua antiga vida. Ele imediatamente jogou a chupeta fora e começou a resmungar ao seu pai, enquanto chorava, muito ao perceber que seu corpo era feito de 1,73 e 75 quilos. Havia desaparecido, assim como seus recordes de levantar 500 quilos nos 3 principais exercícios. E ele entrou em desespero, agora que tudo restava para John era sua nova vida em um corpo frágil, que não era nada comparado ao anterior. Mesmo tendo nascido em uma família privilegiada, agora tudo o que ele tinha era leite, de fórmula baixa e qualidade. Neste momento, a mãe de Hayuki começou a chamá-lo e dizer que era hora de comer. Mesmo detestando leite, de repente seus instintos de bebê assumiram o controle e ele começou a beber tudo de uma vez. Descobrimos a primeira regra do corpo de um bebê. Ele não pode resistir ao leite, mesmo que seja forma barata. Ryuki terminou a mamadeira inteira e começou a arrotar, enquanto sua mãe ficava feliz
porque ele estava se alimentando bem. E sendo um bom menino, seu pai, encantado com a fofura do bebê, começou a enchê-lo de beijos. Isso deixou Ryuk completamente enojado, mas ele sabia que suas pequenas mãos estavam afetadas e que ele não podia fazer nada. Em sua vida anterior, o melhor dia de sua vida, ele renasceu como um bebê, algo que completamente absurdo. Mas esse nem era o maior problema. O mais difícil era aceitar o fato que ele agora estava convivendo com duas pessoas extremamente carinhosas e afetuosas para ele. Isso era insuportável, porque os sentimentos de ter pais era algo completamente novo para John, que nunca soube o que era amor. Seus pais biológicos sempre o fugiam dele e deixavam-os ocupados com negócios, jogando todas as responsabilidades no pequeno John, dizendo que, como irmão mais velho, ele deveria, no mínimo, cuidar dos mais novos ao olhar. O irmão mais novo de Ryuk abriu os olhos novamente e começou a chorar muito, mesmo sem querer o seu pai. Mesmo no entanto, pensou que ele estava apenas ficando com sono de comer. Isso parecia absurdo para o garoto, que se perguntava como poderia adormecer assim. Mas então veio a segunda regra. Como de bebê, ele não pode resistir ao sono, não importa o que seja. Então, Ryuk decidiu se preocupar com isso, já que se ele acordasse enquanto o pai decidiu que sua esposa também deveria descansar. Ele prepararia o jantar, mesmo quando a mulher queria ajudar o marido. Ela se recusou e disse para ele apenas descansar assistindo um pouco de TV. O homem então ligou sua televisão, onde o funcionário do noticiário começou a passar aí a âncora. Anunciou que o presidente da empresa, Justin, havia havido pego em um escândalo do suborno da Apple Box, com alegações de suborno foram levantadas contra ele. Ele fez uma investigação minuciosa conduzida pelo escritório do promotor e o presidente, e compareceu pessoalmente para ajudar na investigação. Ao ver isso, os olhos de Ryuk abriu-os e imediatamente ele se sentou, querendo saber o que estava acontecendo. Isso chamou a atenção de sua mãe, que perguntou se o menino já tinha acordado ao seu marido. De repente, por outro lado, John ficou chocado ao ver que seu avô havia falecido e estava vivo ali, bem na frente dele. Ouvindo os gritos da mulher, o pai de Ryuk também veio para a sala assistir TV. O noticiário mostrava ainda que seu avô estava fazendo uma conferência. Isso foi tão chocante para o garoto que ele começou a engatinhar cada vez mais perto da televisão, tendo flashbacks do ano em que ele completou 10 anos, lembrando-se de que seu avô acabado no funeral. E por subornar grandes figuras com caixas de maçãs, aqueles que temiam o crescimento da empresa os criticaram como uma jogada suja que recorria ao suborno. Mas segundo John, tudo era besteira, porque seu dinheiro era poder, então suas conexões para ele eram superes e as pessoas ingenuamente achavam que podiam ficar ricas apenas economizando dinheiro. São tolas, incluindo seus novos pais, que tinham a mentalidade de casais pobres. Mas isso nem passava pela cabeça deles, que estavam apenas felizes pelo fato de Ryuk tinha começado a engatinhar. De repente, o menino lembrou que no dia que seu avô apareceu diante dos promotores, ele ainda era criança e o empurravam entre uma cadeira de rodas. Tudo era um ato ensinado para invocar a simpatia do público, mas para John aquilo foi como um debate, porque o dia que ele mostrou o mundo que seria o próximo linha da sucessagem da empresa multibilionária, em vez de John, era o seu ganancioso irmão mais novo, que empurrava a cadeira de rodas e por causa de John ter se tornado Ryuk, ele não nasceu naquela família rica. Em vez disso, ele nasceu em uma família pobre que mal podia o sustentar. Depois de muito tempo, enquanto Ryuk via TV, seu rosto estava pálido por não dormir direito. Em vez de só assistir desenhos animados ou animes, ele assistia ao noticiário, que era um comportamento estranho para sua idade. E mesmo quando sua mãe tentava desligar a TV ou mudar o canal, o bebê começava a chorar. A princípio, o homem achou que consideraria lidar bem com seu filho e começou a agir de forma brincalhona, dizendo a Ryuk que ele deveria parar de assistir TV e brincar com ele. Mas o menino agarrou a mão do adulto e lançou um olhar feroz. Se dissesse para ele sair do caminho, o homem percebeu que havia perdido a disputa e voltou para perto da sua esposa, enquanto Ryuk continuava assistindo a TV, pensando que não tinha tempo para eles. Ele pensava que deveria reunir o máximo de informações possíveis e úteis sobre como voltar ao seu corpo original e recuperar o que era seu.
Mas o pai de Kahayuki começou a se irritar com o filho, dizendo que já era o suficiente, e ele não havia comido o dia todo e precisava descansar. A mulher pegou a criança e tentou acalmá-la, enquanto ele chorava, desesperadamente querendo saber como as coisas estavam se desenrolando. Depois de todo o esforço que ele colocou para garantir sua posição, como novo presidente da empresa que ele estava, prestes a perder tudo para um aluguel como seu irmão. Tentando fazê-la dormir, ela disse que ligaria a TV no dia seguinte e que poderia assistir o quanto quisesse. E de repente o sono começou a tomar conta da mente do bebê. E ele se perguntou se estava ficando mais burro ou era porque suas emoções estavam fora de controle.